Mas a gente hoje está com o Jorge Paiva, né? O Jorge já veio aqui algumas vezes. E na nossa famosa IA, que não é IA, mas ainda inteligente. Mas ainda inteligente, a nossa Geisa também. Então, hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem interessante, que não é só para crianças, né, o Jorge, mas é a questão do mundo dos desenhos e a espiritualidade, né? Como é que está sendo esse processo para você? Porque a gente começou lá em janeiro falando sobre isso, e aí como que está evoluindo? O que você tem para contar para a gente nesse mês? A Geisa também que fez um desenho do mentor, né, junto com o Jorge, também queria que a Geisa contasse essa história. Arcturiano? Bom dia, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho do nosso workshop, né, desenhando com o mentor, e queria contar um pouquinho para vocês de uma série de coisas que a gente tem aprendido aí nos atendimentos, conversando com os mentores, né? Então, uma das coisas que fica cada vez mais claro é que cada mentor tem um processo de desenvolvimento pessoal com a pessoa que ele está mentorando, né? Então, alguns vão te ajudar a lidar com a espiritualidade, outros vão te ajudar a lidar com ressignificar a sua história pessoal. Então, cada um tem um foco ali que precisa ser trabalhado dentro do seu momento, né, de encarnação, de aprendizado. Então, esse contato com o mentor é um encontro, costumo dizer que é um encontro de almas, porque nos atendimentos ali a gente percebe que vem registros de memórias de vidas passadas, às vezes uma conversa sobre uma história pessoal ou sobre alguma crença. Então é como um processo de cura que vai ali limpando o caminho para você ir se aprofundando nos conhecimentos espirituais. É isso aí. Vamos dar uma voltinha anterior, que é o que é o mentor, né? Tem gente que às vezes confunde mentor, anjo da guarda, ancestral, guardião, ancestral que fica ali. Então, porque tem gente, mas que meu mentor é o meu avô. Não, nem sempre o seu mentor é um ancestral, né? Às vezes pode ser, você gosta daquela avózinha, né? Aí aquela avózinha sempre foi amorosa com você, você fala, mas eu vejo minha vovó. Mas nem sempre a vovó é a mentora. Assim como o Chico, quando ele era pequeno, quem mentorou, entre aspas, né? Quem apoiou ele muito na infância dele foi a mãe falecida dele. Né? Então, às vezes, você pode ter um ancestral ou alguém da sua família. Aliás, vocês já chegaram a ver alguém da sua família, assim, para te mentorar, aparecer? Ah, já, com certeza. Já apareceu dos dois lados, né? Inclusive, conforme eu começo a falar sobre os mentores, sobre espiritualidade, né? Na internet e tal, essas histórias vão aparecendo mais claramente na família, né? Porque aí vem alguém, comenta alguma coisa, aí vem outro, comenta outro, você vai juntando as histórias. Tem também os cursos que a gente faz lá na Hathor, aí vai fazendo as curas ancestrais, aí de repente você faz uma projeção e liga todas essas histórias que foram contadas entre a família e fala, nossa, então é por isso que existe esse padrão, então é por isso que esse ancestral apareceu e falou isso. Normalmente sempre aparece um ancestral. Você chegou a ver algum ancestral seu, Gê? Era mais os ancestrais aí? Não cheguei. Mas de mentor, então, foi só o Chivão, já no começo? Isso. E o desenho que o Jorge fez. Mas pra você, o primeiro que apareceu foi o Shiva, não foi? Você quer contar essa história? Foi num sonho. Quando eu tinha, acho que 16, 17 anos. Eu sonhei, assim, que tava tudo escuro. E surgiu uma figura, assim, flutuando no meio do nada. E ele falava assim, eu sou Shiva e eu estou sempre com você. E eu nem sabia quem que era Shiva, o que que não era, da onde que veio, o que come. Não sabia nada. Nunca nem tinha visto. E aí ele apareceu, assim. E aí eu lembro que eu fui perguntar pra uma amiga minha que era budista, nada a ver, né? Quase. Meg, tem um deus chamado Shiva? Você conhece e tal? Enfim, você vê o quanto que eu sabia do negócio, né? Mas ele foi o primeiro. Então, às vezes o seu mentor, ele se apresenta como se apresentou pra Geisa, que eu não conhecia nem o que era yoga, nem o que era
Shiva, nem, mas ele já ali, né, na fumacinha lá, olá, sou Shiva, estou aqui. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Então, esse trabalho que a gente faz é também uma forma de ajudar você nesse processo de conexão, né? Então, a Geisa passou pelos dois, pelo ele se apresentar, olá, estou aqui, e também pelo processo de trazer, através da captação, a conexão com ele. E aí, o que você achou, Gê, nesse processo de ter ele captado ali? Então, quando o Jorge fez o desenho, né? Foi muito louco, eu comentei pra ele que aquela figura que ele desenhou, eu já tinha sonhado várias vezes. Interessante. Com ele, né? Então, assim, vários sonhos que eu tive, aparecia sempre um rapaz alto, cabelo claro. E sempre que eu encontrava ele no sonho, eu tinha uma sensação de muita alegria, como se fosse um amigão, assim. E eu ficava feliz de encontrar. Fulano, né? Fulano, sei lá o que eu falava, porque eu não sei o nome. Que legal te ver, que saudade. Aí eu chegava e abraçava. Vários sonhos eu tive nesse sentido, né? E aí, quando o Jorge fez o desenho lá de um rapaz clarinho, cabelo, né, loiro, eu tava assim, caraca, mano. É o cara que eu... Isso, então essa é a energia do mentor, né? Então é alguém que você gosta muito, que você tem um amor e um afeto muito grande, ou uma sensação de proteção igual o Shiva, e que ele vai começando aos pouquinhos, lá, e aí, como é que você tá? Como tá a Terra? Eu costumo dizer que costuma ser um encontro de almas, né? O que é esse encontro de almas? A partir do momento que você reconhece o mentor, você começa a lembrar de sincronicidades, né? Por exemplo, na infância, meu primeiro mentor foi Thor. Aí, na infância, eu tinha um martelinho de plástico que eu ficava batendo em tudo. Então, e aí, isso começa a fazer mais sentido conforme você se aprofunda no mito, cria relações com a sua vida, com o seu momento de aprendizado. É muito interessante, né? Eu tava pensando aqui, qual foi meu primeiro mentor? E pra mim é muito engraçado, porque desde quando eu sou criança, as pessoas ficam tirando sarro, porque o meu nome do meio é Midori, em japonês é verde. E aí verde, todo mundo já ficava, vai pra nave, né? Marciano. Faz sentido. Daí, na época, eu ficava brava, mas eu falei assim, acho que deve fazer um sentido. Porque sempre, desde pequena, eu via a nave. Então, né, o primeiro mesmo que se apresentou e que foi muito... Aliás, todos os meus mentores foi sempre uma história, né? Mas que foi o Ashtar. Aí eu falei, o Ashtar todo mundo conhece, eu quero um outro diferente. Mas aí depois, né, foi se explicando por que era ele, né, e tudo mais. Mas é muito interessante, porque o Ashtar foi mais ou menos isso. No entendimento de apometria, começou a descer as naves e a gente assim, e agora? O que a gente faz? E aí ele se apresentou como Ashtar e tal. E aí falou assim, bom, ok, né? Então agora a gente descobre que tem vida fora da Terra, aqui na Terra, né? Sim. E aí como eles estavam trabalhando. Então foi um trabalho bem importante, porque na verdade o Ashtar é um mentor de trabalho, né? Mentor da vida, e tem outros também que apoiam, que aí são a minha família estelar. Mas eu só fui descobrir minha família estelar muito depois, mas eu sabia que eles estavam juntos, né? Então é bem sintomático, assim, né? Você vai aprendendo aos pouquinhos, até porque senão depois vocês vão te prender em algum lugar, né? Olha, acho que isso aqui é um remedinho, né? Mas aí, conversando, né? A diferença entre consciência expandida e essa parte, né? Que você entende que isso faz parte de uma outra dimensão, mas você consegue viver aqui naturalmente, com as pessoas, porque às vezes as pessoas têm medo, antes de, por exemplo, eu tenho medo de ayahuasca, tenho medo, porque fala, eu vou perder a consciência. Não é que você vai perder a consciência, é que às vezes, quando o cérebro, né, ele perde um aspecto ali de percepção de realidade, ele vai misturando todas as realidades numa só.
Por isso que aí às vezes tem gente que tem medo de saber quem que é o mentor, saber de coisas espirituais, porque acha que vai perder controle. Mas na verdade, quando você está bem estruturado, você consegue entender que, ok, estou nessa dimensão aqui, meu mentor está na outra dimensão, e eu convivo com as dimensões, né, fazendo parte, cada uma no seu funcionamento. Né? Porque senão, às vezes a pessoa fala, oh meu Deus, como a Geisa fala, mais uma viagem. Lá vou eu. Uma viagem que a gente vai fazendo. E, na verdade, esses mentores, eles vão principalmente ajudando você a entender as regras das outras dimensões. Porque a energia e como você lida com a terceira dimensão é diferente de como você lida com a quarta, diferente de como você lida com a quinta. Então, como é que você vai saber trabalhar, por exemplo, em 12ª ou 13ª dimensão, se você não tem alguém ali te apoiando e falando, olha, então, esse aqui, ali ó, tem um McDonald's pra lá, né? Então, o mentor, ele é muito nesse lugar, não de dizer para você o que você tem que fazer, mas ele vai te falar as regras do jogo no sentido de como que você vai ter como que atua naquela dimensão, né? E aí você descobre o que você quer. Então, Geisa podia ter ouvido, tá bom, Shiva, obrigada, e deixasse para lá, né? Mas aí, qual que foi o seu jornada nesse Shiva depois? Aí depois foi tipo entender um pouco quem era Shiva, mas depois desse momento foi muito engraçado. Eu namorei um rapazinho que a mãe dele era professora de yoga. Olha só, interessante. E aí, tipo, mas na época eu não tinha nem como me aprofundar, porque eu trabalhava, estudava, então não tinha muito tempo, né? Mas ali foi tipo, eu acho que foi a vida falando assim, tem um negocinho aqui chamado yoga, né? Vai ali. E, enfim, esse rapazinho não existe mais. Não que ele morreu, não na minha vida. Só não faz mais o papel. Não é mais o meu rapazinho. E aí eu fiquei com aquilo do yoga na cabeça. E eu tinha uma voz muito forte falando pra mim, vai fazer yoga, vai fazer yoga, vai fazer yoga. Mas pra quê? Vai fazer yoga. E aí eu fui fazer yoga. Então, mas ficou, assim, a vida ela foi caminhando de uma forma, tipo, apresentando coisas, né? Pra você entrar aí no caminho mesmo, né? E é legal, eu lembro de uma pergunta que uma consulente me fez uma vez, se ela sempre iria ver o mentor como eu desenhei. E a gente, conforme vai se aprofundando, a gente vai descobrindo uma série de coisas. Então, por exemplo, primeiro momento ali você vê um ancestral. Aí esse ancestral você descobre que já encarnou com você em outros momentos. Descobre que ele é um Exu. Descobre que esse Exu já foi um pleiadiano que encarnou na Terra. Então, a partir de múltiplas encarnações, múltiplos aprendizados também no plano espiritual, ele vai tendo ali diversas roupagens, digamos assim, de se apresentar, diversos conhecimentos que ele vai compartilhar com você. Então, é um processo também que isso vai amadurecendo. A imagem, ela no plano espiritual, ela é moldável, digamos assim, né? O corpo espiritual, ele é plástico. E aí, quando você vai vendo camadas mais profundas, você vai acessando planos mais superiores, né? Como os estelares, por exemplo. E aí, então, nessa loucura toda, nós resolvemos fazer um workshop, né? Então a gente já fez um esse ano, que foi bem legal. E a gente está convidando todo mundo de novo, dia 9/8, para fazer mais um workshop do Desenhando o Seu Mentor. E a ideia não é que o Jorge desenhe pra gente. Você pode depois mandar mensagem pro Jorge, para ele pedir para você desenhar, para ele desenhar o seu mentor. Mas a ideia é uma coisa que eu acho muito interessante, que é recuperar uma parte artística e de expressão, e que quando é você que faz, tem uma outra vibração, dá uma outra consciência, até porque a maior parte das pessoas, quando a gente conversa, fala assim, mas eu não sei desenhar, mas eu não sou bom para isso. E é engraçado que quando você está na quinta dimensão e está desenhando, todo mundo consegue. Até aquela pessoa que faz só um risquinho consegue. Então, existe uma técnica, né? Não é que a gente vai sair desenhando, rabiscando, mas né, existe todo um direcionamento para você conseguir, e todo mundo consegue, né?
É importante dizer que esse trabalho não está atrelado a nenhuma religião. E que você não precisa ter mediunidade desenvolvida, nem precisa ter um dom artístico, ter experiência com desenho, porque o objetivo do workshop é exatamente refinar esse aspecto da sua conexão pessoal, do seu imaginário pessoal, com um desenho mais de expressão. Então não é um desenho descritivo, igual lá Michelangelo, com anatomia. É um desenho para você conseguir registrar o que você tá vendo, sentindo. Então, como se fosse um diário, para que você consiga registrar essas informações do mentor. Né? E é muito bacana porque a partir dessa reflexão que a gente faz, dessa percepção, assim como os dragões eles explicam, eles são uma pura energia, só que eles precisavam de uma forma para a gente poder entender como eles funcionam aqui na Terra. Então a mesma coisa você com o seu mentor. A partir do momento que você consegue dar uma forma para ele, nem que seja uma cor vermelha, a cor vermelha já está explicando muita coisa sobre ele, né? Trabalha com chakra base, energia, né, mais de manifestação. Então, ele vai contar uma história através disso, e é muito legal. E todo mundo, mesmo quem falou para mim, Marta, eu quero fazer, mas eu não sei, eu não vejo nada, não ouço nada, né? Igual aquele macaquinho, né? Não ouço nada, não falo nada. Mas todo mundo conseguiu e foi muito legal. Foi um momento que não é o objetivo ali não é dar nota para você se você fez um bom desenho ou um mau desenho, mas é entender a linguagem que pode existir também. A gente chama isso de linguagem de luz mais para frente, uma hora a gente comenta sobre isso, mas são as linguagens de luz que podem ser construídas através dessas captações. Então vai ser uma forma, assim como os guias de Umbanda, né, quando eles descem, eles desenham o ponto deles sagrado e tal, é mais ou menos uma coisa assim, porque vai conectar você mais profundamente com ele e com sabedorias conscientes e inconscientes que ele tem. Às vezes você desenha, você nem percebe, mas você, nossa, quem desenhou isso aqui? Aí foi você, porque tinha lá uma, né? Então às vezes a gente quando é com a aquarela, vai aparecendo os desenhos assim, então é muito legal. E aí fica o convite. GG, como é que a gente faz para se inscrever no curso? Manda um zap no 967674841. Aí fala comigo e se inscreve. Geisa vai passar todas as informações, né? Também no nosso Instagram, que é o Rator _Spaco, e o Manx. Manx Water, M-A-N-X, Water é W-A-T-E-R, né? Água em inglês. Isso, aí você pode entrar nos dois sites, a gente está dando as informações, explicando. Se você não tem material, também a gente leva material para vocês desenharem. Não, o problema é só... Não tem problema, a gente arranja. dá um jeito. Né? E realmente, porque eu acho que abrir a porta da sua espiritualidade através do seu mentor, independente de religião que a gente fale, é um trabalho muito profundo, porque fala um pouco da tua própria história, né? O mentor, ele vai ter ali uma forma de conversar com você que fala com a sua alma, né? Então, enquanto às vezes você escuta alguém te falar, mas você poderia fazer assim ou assado, e já viu muitas vezes alguém falar, mas eu falo sempre para você fazer dessa forma e você nunca faz. Aí o seu mentor, ele vai falar do jeito que você entende, que você consegue compreender o caminho a ser trilhado. É muito mais simples quando você tem alguém que fala a mesma linguagem que você. E é interessante porque normalmente o mentor também, ele não é um ser que, nossa, né, vai resolver todos os seus problemas. Pelo contrário, às vezes ele até traz mais problemas. Pelo menos os meus são assim. Mas ele tem já um caminhar com você, porque se você não sabe, a maior parte dos seres que estão aqui já encarnaram muitas vezes, tem muitas encarnações. Então esse ser, ele já vem acompanhando você, e ele tá lá com o seu arquivinho lá da sua história.
Olha lá, ó. Te conhece, né? Olha lá, de novo. De novo. Falou de novo. Meu filho, vamos lá. Agora, não vamos errar mais. É para a esquerda, é para a esquerda. Né? Então, todo mundo tem. E aí é uma coisa que eu acho legal, principalmente da espiritualidade, porque todo mundo acha que encarnação é uma coisa muito aleatória, né? Então, você está encarnado na sua família, no país que você nasceu, com as pessoas que você nasceu. Tipo, foi um encontro biológico, foi o óvulo da minha mãe com o espermatozoide do meu pai, né? Mas a questão das almas, ela não é assim que funciona. Realmente existe todo um processo de amadurecimento, de estudo, de desenvolvimento. É que só faz sentido quando a gente está lá, né? Quando a gente volta e fala, nossa, peraí, o que eu tinha que fazer mesmo? Esqueci. É possível que eu tenha concordado com isso, né? Então, acontece. E ainda mais porque a gente escolheu ser seres de transição, é mais desafiador, né? Então, até por isso que todo esse trabalho com o mentor também é um apoio para você, de saber que você não está sozinho, de que também tem muitas pessoas nesse caminhar, buscando também uma forma de aperfeiçoar, melhorar, né? E aí, por isso a gente tem essa coisa do grupo. Então, a gente desenhar em grupo e falar, nossa, olha que legal, né? Então, também ter essa conexão de comunidade, né? O mentor, ele não vai vir para te resolver toda a vida, né? Igual a Marta tá falando. E aí, ele vai te trazer conexões, né? Formas de compreender a vida para que você possa transcender, para que você possa ter uma experiência mais digna, mais confortável. E aí tudo isso vai te deixando numa situação melhor como pessoa. É um processo de cura pessoal e de ascensão, né? Por essas múltiplas camadas. Então, né, fiquem ligados, dia 9/8. Inscrições, por favor, pessoal, se não se inscreve no dia 8/8, tá? Eu sei que o dia 8/8 é importante, mas se puderem se inscrever antes é melhor. Dia 8/8 eu vou estar nas Ilhas Caimã. Né, então, se inscrevam, né? Pergunta pra Geisa como é que faz, a gente dá todo o apoio e também é online e presencial. Então, você pode estar em São Paulo, vem na Vila Madalena, ou online também, a gente vai estar ali no Meet trabalhando também. E antes da gente terminar, eu queria deixar um pequeno recadinho para quem acompanha o nosso podcast. Não sei para quem percebeu, o nosso podcast, né, ano da tormenta, tudo mudando, tudo transformando. Eu sempre falo, sempre tem muitas mudanças em julho. E estamos com uma grande mudança em julho de novo. Então, Juliana, Débora, agradeço vocês profundamente. Foi uma jornada maravilhosa, mas elas também estão fazendo os planos dela, os projetos dela. Então, agora no nosso podcast a gente vai ter Geisa. A gente Jorge. Passamos o teste. Então, próximo mês, acompanhem. A gente vai estar com a Geisa, com o Jorge também. Então, se vocês quiserem mandar perguntas, querem participar, você é um serzinho estelar também que quer contar a tua história, manda pra gente que a gente vai acolher e tem todo o apoio, tá bom? E tem a Marta de adulta. No meio do Jorge. Então, organizar, né, esses piscianos, porque senão segura igual balão. Isso, nossa, a gente voa bastante. Falando em voar, posso falar meio minutinho? Falando de mentor, né? Eu voltando lá pro início do negócio. Mas ontem, na Índia, foi celebrado o Guru Purnima, que é um dia dedicado ao Guru. Olha só. De agradecimento e reconhecimento aos gurus. E a gente pode colocar aí os mentores. Agradeça né? ao seu mentor, né? Faz um retroativo ao mentor. Vou agradecer hoje. Então, agradeça ao seu mentor hoje. E vamos em frente. Então, assistam, pessoal, a partir de agosto. A gente vai começar a gravar em agosto. Então, a partir de setembro, acompanhe os novos episódios, tá bom? Obrigada, gratidão, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.